No meio da festa, menino especial grita, mamãe, e descoberta brutal deixa todos em choque. No meio daquela festa animada e barulhenta, algo inesperado aconteceu. Enquanto a música vibrava nas paredes e os sorrisos se espalhavam, o menino de olhar profundo, com um sorriso que misturava inocência e mistério, soltou um grito que cortou a alegria no ar. Mamãe! O lamento ecoou como um trovão no coração da multidão, que imediatamente hesitou. Todo mundo olhou para ele, e aquilo não era apenas um chamado comum. Havia algo mais, algo que parecia carregar um peso insuportável. As risadas se transformaram em murmúrios nervosos e olhares curiosos. O menino, que todos sabiam ser especial, parecia ter descoberto algo aterrador, algo que desafiava a lógica. Como um espetáculo de horrores, o ambiente se transformou. Ele encarava um canto da sala, apontando com uma mão trêmula enquanto o povo começava a se aglomerar, seus olhos grandes refletindo uma confusão de medo e curiosidade. O que ele viu? O clima de festa foi abruptamente substituído pela inquietação. É só uma brincadeira, certo? Murmurou uma mulher ao fundo, a voz tremendo. Mas a ansiedade coletiva só aumentava. A luz piscava fracamente e uma presença estranha parecia dançar à luz, mudando de forma como um fantasma que escapava da lógica. Um menino com um dom para perceber coisas além do alcance dos outros, também fazia a festa parecer uma armadilha. Quais segredos estavam escondidos nessa casa? Aquela festa tinha um ar de mistério, como se os sorrisos estivessem encobrindo algo sombrio. A tensão estava no ar, palpável, como se todos os presentes pudessem sentir um nó na garganta que acomodava um frio no peito. Uma sensação de que algo terrível poderia acontecer a qualquer momento. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Dá uma olhadinha no botão vermelho aqui embaixo e vê se você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum dos conteúdos exclusivos que estão por vir. E enquanto você tá lá, aperta o botão de curtir, isso me ajuda demais com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. A tensão estava insuportável. O menino continuava a olhar fixamente, seus lábios se movendo em um sussurro inaudível. Os espaços entre as pessoas pareciam se estreitar, cada um tentando decifrar o que ele sabia. Mas a resposta permanecia envolta em segredo, como uma sombra que não revelava seu formato. Mamãe, ele repetiu, agora mais fraco, como uma chamada desesperada por ajuda. O público ainda estava preso entre a necessidade de conforto e o terror do desconhecido. O que ele viu naquela sombra? O que estava prestes a ser revelado na casa que se tornará um labirinto de medo e intriga? As respostas estavam perto, mas a verdade se escondia nas profundezas do que foi revelado. Os murmúrios tomaram conta da sala como um vírus silencioso. As discussões sobre o que poderia estar acontecendo proliferavam, aumentando a inquietação a cada segundo que passava. O menino, que poucos conheciam de verdade, parecia saber mais do que estava disposto a revelar. Ele permanecia estático como uma estátua assombrada, os olhos fixos em um ponto obscuro no canto da sala, onde a luz quase não chegava. As pessoas hesitavam em se aproximar, temendo que a verdade que ele parecia conhecer estivesse além da compreensão de todos ali. Você está bem? Questionou uma mulher, finalmente rompendo o silêncio constrangedor. A voz dela soou alta demais, ecoando, como uma sirene em meio ao tumulto. O menino não desviou o olhar. Continuou focado na escuridão, onde uma figura esquiva parecia se formar como um espírito que flutuava entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O coração da multidão bateu em uníssono. Cada pulsação trazia consigo um misto de curiosidade e medo. A festa, antes uma celebração vibrante, se tornará um campo de batalha entre a alegria e o terror, entre a inocência do menino e os segredos obscuros que se escondiam na casa. Risos e danças foram trocados por olhares aflitos e sussurros nervosos que preenchiam o ar pesado. Deixa disso, é só uma criança. Não deve ser nada, um homem alto disse em voz alta, mas sua insegurança era palpável. Havia um medo oculto em sua tentativa de desacreditar a situação, uma necessidade de controlar a ansiedade decorrente do inexplicável. Mas as palavras pareciam secas, faltando força diante do que estava por vir. A luz da sala piscou de novo, e em um lampejo, a silhueta ganhou contornos sombrios. As sombras se moviam com uma agilidade surreal. O medo se apoderou da sala como uma serpente conquistadora, e a festa se transformou em um sepulcro de sorrisos petrificados. Os rostos se tornaram pálidos e muitos só podiam observar, paralisados pela condição do desconhecido.
Mamãe, o sussurro do menino tornará-se um mantra, agora mais urgente. Uma brisa gelada percorreu a sala, impregnando o ar com um frio que descia pela espinha. As luzes começaram a piscar mais intensamente, como se a própria casa estivesse se contorcendo, inquieta diante do que estava prestes a ser revelado. A música, que antes era uma trilha sonora vibrante, silenciou, e todos podiam ouvir o batimento acelerado de seus próprios corações. Foi então que um grito cortou a noite, um som agudo que ecoou pela sala. Alguém queria correr, sair daquele pesadelo, mas o torpor mantinha todos presos. Quando os olhos se viraram para a origem do grito, notaram uma mulher pálida como a morte. Suas mãos estavam cobertas de suor, e ela estava olhando diretamente para o menino, com um misto de terror e reconhecimento. Você, o que você sabe? A pergunta saiu como um sussurro, quase inaudível, mas poderosa o suficiente para romper o silêncio. Todo o olhar da multidão se voltou para o garoto que finalmente começou a sacar palavras do fundo de sua alma. E com essa simples pergunta a pressão aumentou. O bando de pessoas ansiosas se preparava para ouvir o que estava prestes a ser revelado. Qual seria a verdade por trás do grito? O que a sombra escondia? E o que a mulher sabia? A sala parecia prestar atenção à respiração do menino, enquanto todos ansiosamente aguardavam pelo que poderia ser a descrição mais aterrorizante de suas vidas. E nesse último instante de expectativa, a luz finalmente se apagou. Um grito ecoou novamente pelo espaço escuro. O que estaria acontecendo? Quais segredos, antes guardados, estavam prestes a emergir nas sombras? O silêncio tornou-se ensurdecedor, como se a casa tivesse se engolido em um abismo profundo e sombrio. Então, inusitadamente, uma luz tênue começou a piscar, revelando vislumbres rápidos das expressões horrorizadas que dominavam os rostos presentes. Cada lampejo projetava sombras grotescas, distorcidas pelos medos mais profundos de cada um. O menino, agora em meio à escuridão, falou de novo. Sua voz uma nota quebrada. Ela está aqui. As palavras pareciam pairar no ar, e os murmúrios aumentaram. Aqui? Como pode estar aqui? Não estamos sozinhos. A ansiedade se espalhou entre os convidados como um incêndio. O homem alto, que tentará descreditar a criança, agora visivelmente palpitante, começou a olhar em volta, procurando respostas no espaço vazio. A mulher, ainda pálida, se aproximou do menino, dando um passo hesitante. Você pode vê-la? Sua voz tremia, e uma gota de suor escorreu por sua têmpora. Sim, respondeu o menino, sua expressão fixa numa determinação surpreendente. Ela grita para você. Ele parou. A tensão na sala era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Um novo grito, mais um eco agudo, irrompeu do fundo da casa, seguido por um som de algo quebrando. O barulho fez a multidão estremecer, e muitos começaram a se afastar, involuntariamente, como se um instinto primitivo os alertasse para o perigo que se aproximava. Precisamos sair. Agora! Gritou uma voz do fundo. Um grupo começou a se mover até a porta, mas se viu paralisado ao notar que a entrada estava agora envolta em uma cortina de sombras densas e ameaçadoras. A mulher se virou, desesperada. Não, temos que descobrir o que está acontecendo. Contudo, suas palavras perderam força à medida que novos gritos ecoavam pela casa. Ela olhou fixa no menino, como se ele fosse a chave para todo o mistério que se desenrolava. Você sabe como pará-la, não sabe? O menino hesitou, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto. Ela não quer ir embora, respondeu lentamente, suas palavras pesadas, como se cada uma delas carregasse o peso de uma revelação trágica. Um frenesi de murmúrios se espalhou pela sala. Quem é ela? O que você quer dizer com isso? Perguntas voavam de todas as direções, enquanto as expressões de medo se transformavam em confusão. A luz piscou mais uma vez, e a figura obscurecida nas sombras se tornou momentaneamente visível, um espectro esquelético, preso entre os mundos. Os olhos de todos se abriram em choque ao reconhecer os contornos da mulher perdida, a que muitas conheciam como uma antiga moradora da casa, desaparecida há anos. Ela veio buscar, disse o menino, sua voz quase um sussurro. A tensão aumentou, e com um movimento súbito, o vento girou dentro da sala, arrastando móveis e causando uma desordem ensurdecedora. O medo se transformou em um frenesi total. Não, precisamos descobrir a verdade sobre isso, gritou a mulher, lutando contra a tempestade que a assombrava. Mas antes que qualquer ação pudesse ser tomada, o menino ergueu as mãos, seu olhar fixo na assombração. Você não pode ficar. Vá embora. Seus olhos brilharam com um poder inato. Os murmúrios começaram a se dissipar, e todos sentiram o peso do passado aterrador. Contudo, havia uma pergunta no ar, uma dúvida que pairava como nevoeiro. Até que ponto estavam dispostos a ir para enfrentar a verdade?
No instante seguinte, uma explosão repentina de luz iluminou todo o espaço, e a figura da mulher desapareceu em um grito estridente, ecoando como um eco de desespero. A verdade está no espelho. E assim, com a sala ressoando com o eco das revelações e com os corações acelerados, a única coisa em que todos podiam pensar era: o que a imagem refletida revelaria? A sala estava impregnada de um silêncio distinto, uma quietude opressiva que parecia absorver até mesmo os sussurros mais baixos. As sombras dançavam nas paredes, movendo-se com uma irregularidade que deixava todos inquietos. O menino, ainda em pé no centro do pânico, parecia completamente alheio à confusão ao seu redor. Seus olhos estavam fixos em algum ponto além do alcance dos outros, algo que ninguém mais conseguia ver. Ela não vai embora, repetia como mantra sem desviar o olhar. A mulher pálida, a única que parecia determinada a descobrir a verdade, avançou um passo hesitante, como se o peso do que estava prestes a acontecer a segurasse no lugar. Você não entende. Precisamos saber o que ela quer. Sua voz tremia, mas havia uma força crescente a cada palavra proferida, como se ela estivesse se convencendo de que a verdade era a única saída. Indiferente à crise que se desenrolava, o menino parecia ouvir algo que os outros não podiam. Uma sombra mais profunda se formava à sua frente, deixando a luz da sala mais fria e a atmosfera mais pesada. E então, finalmente, a cadeira da mulher se estremeceu, como se fosse empurrada por uma força invisível, arrastando-se em um pequeno movimento que ecoou como um grito de dor. Um novo lampejo de luz revelou que a entrada estava agora cercada por um nevoeiro espesso. O homem alto que tentará desmerecer o garoto, agora encolhido contra a parede, murmurou com a respiração pesada: "O que está acontecendo aqui? Quem é ela?" A sala tornou-se um campo de batalha entre coragem e medo. Alguns tentaram se mover em direção à porta, enquanto outros foram atraídos até o menino, como mariposas em volta da chama. Apesar do medo que preenchia seus olhos, a mulher continuava a encorajar o menino. "Vai, fale com ela. O que ela quer?" Insistiu, a urgência em sua voz cada vez mais palpável. O menino então murmurou: "Ela não quer que vocês olhem no espelho, é lá que a verdade está escondida." Suas algumas palavras lançadas ao ar com um peso inesperado. Ele respirou fundo e continuou: "Ela só quer que você se lembre de algo que você esqueceu." Um calor surgiu do fundo da sala, e uma nova onda de luz parecia se acumular como uma tempestade prestes a se abater. Os rostos de todos estavam banhados em medo e curiosidade. A mulher, em um impulso, correu até o grande espelho emoldurado que ocupava a parede oposta, ignorando os avisos do menino. "Não!" gritou o homem, mas era tarde demais. A mulher ficou de frente para o espelho e, num instante, a expressão em seu rosto mudou de determinação para horror enquanto um grito agudo ecoava de sua boca. Ela viu algo. Todos viraram seus olhares para a superfície refletiva, e o que encontraram ali era demais para suportar. Refletida como em um pesadelo, a cena mostrou segredos do passado que não deviam ser revelados. Imagens de sorrisos e risadas se tornaram rapidamente distorcidas, revelando um acidente cruel, um momento que havia sido apagado da memória de todos, um amor perdido entre lágrimas e promessas quebradas. Os rostos começaram a esmorecer, e uma nova verdade obscura emergiu. "Você se lembra agora?" O menino, em pé ao lado, sussurrou contra o caos que se formava. Sua voz parecia uma onda de compaixão em meio à tempestade de dor coletiva. A sala tremeu quando os murmúrios começaram a evoluir para gritos de desespero. "Nunca poderia ser, não pode ser verdade." Um homem gritou, e as tensões começaram a se romper. Mas a mulher, ainda paralisada em frente ao espelho, focou seu olhar no reflexo, como se estivesse em transe. O que mais ela poderia descobrir? Com seus corações acelerados e uma eletricidade na atmosfera, todos sentiram que havia algo mais prestes a ser revelado, algo que iria mudar tudo novamente. E no meio da confusão, o eco da verdade gritava por liberdade. A verdade está além do espelho. Agora, diante de uma nova escolha, será que eles teriam coragem de encarar o que viria a seguir? O grito da mulher ressoou como um sino quebrado, vibrando nas paredes da sala. Seus olhos estavam fixos no reflexo, como se algo a mantivesse cativa, uma força que ninguém poderia compreender. O menino, ainda parado, sentia o tumulto ao seu redor, mas imperturbável, como uma rocha em meio a um furacão. Ele não se movia, somente assistia, seus pequenos lábios formando um leve sorriso, como se soubesse do que iria acontecer. "Ela está se lembrando", murmurou um jovem ao fundo, a voz carregada de incredulidade. Moradores da cidade conheciam a mulher há anos, mas atrás daquela expressão aterrorizada havia um universo de segredos. A revelação do espelho despedaçava todas as certezas que tinham sobre sua vida.
Um novo estrondo cortou o ar pesado, quando os objetos em cima da mesa tremeram e caíram. O homem alto, visivelmente apaixonado por sua racionalidade, nada assimilaria. Isso é impossível. Você não pode acreditar nisso. Sua voz ecoava, mas na verdade era um reflexo do próprio pavor. Ele recuou ainda mais contra a parede, seus olhos quase esbugalhados. Calma, por favor, gritou uma mulher com a voz trêmula, mas instintivamente protetora. Vamos nos afastar do espelho. Isso é perigoso. No entanto, suas palavras mal saíram de sua boca antes de outro grito rasgar o ar. Mais distante. É o que ela quer. O menino decidiu então intervir, seus bracinhos se movimentando como se tentasse conter a tempestade. O que quer que explicitamente estivesse se formando, a mulher precisaria de apoio, e ele sabia disso. Mas mesmo assim, as pessoas não se moviam. Todas estavam hipnotizadas pela visão do espelho. Os rostos refletidos da mulher e do menino entrelaçavam-se com sombras de suas memórias. No silêncio ecoava uma verdade que todos temiam e desejavam ao mesmo tempo. Você precisa voltar, o menino insistiu, agora interrompendo a mulher em transe. Se você não fizer isso, ela ficará para sempre. Foi a primeira vez que sua voz carregou uma urgência que poderia cortar como uma faca. Para sempre, a mulher murmura, como se finalmente despertasse de um pesadelo. O horror em seu rosto se misturou com a realização de que ela havia perdido não apenas seu passado, mas a si mesma. E quando seu olhar percorreu a sala, uma nova ferida tomou conta dela. Quem eram aquelas pessoas? O que arrastava cada uma delas para perto da verdade antes que fosse tarde demais? O espectro de uma mulher começou a se materializar no espelho, uma forma vestida de linho esvoaçante, seus cabelos longos e sombrios dançando em um vento inexistente. Era como se ela estivesse penetrando a superfície, a força do passado se manifestando em um presente inflexível. Então, uma parte estrondosa ecoou na sala, estilhaçando a atmosfera. Ela veio buscar o que está perdido. O homem alto finalmente se aventurou à frente, a bravura crescendo em seu peito enquanto a figura espectral olhava diretamente para ele. Nós precisamos entender o que ela quer. A imagem então se distorceu, os olhos da mulher refletida parecendo tecer os segredos de todas as almas ali presentes. De repente, uma onda de emoções se espalhou, e o chão tremeu sob eles. No centro daquele turbilhão, a mulher que antes estava paralisada, agora uma tempestade de sentimentos, pareceu gritar, mas sem som. Então, algo inesperado ocorreu. O espelho começou a brilhar com uma luz intensa que ofuscou todos os rostos presentes, como se a própria verdade estivesse perguntando: quem você realmente é? E naquele momento crítico todos se viraram para o menino, sua voz ecoante destacando-se novamente. A verdade é uma escolha e você precisa decidir. O peso de suas palavras teve a gravidade de um promissor chamado aventura, mas também a gravidade da responsabilidade que vinha com o conhecimento. Os olhos de todos estavam fixos nele, numa mistura frenética de esperança e desespero. O que fariam agora? Eles se atreveriam a encarar o que estava além do espelho? O brilho do espelho parecia pulsar como um coração, mexendo com as emoções de cada um ali presente. As batidas ensurdecedoras preenchiam o espaço, e a sala, antes cheia de murmúrios e hesitações, tornara-se um sussurro reverberante. O menino, por um breve instante, tornou-se o centro do universo. Sua inocência contrastava dramaticamente com a tempestade ao seu redor. Eu não sei o que fazer, a mulher exclamou, seus olhos transbordando de lágrimas enquanto tentava buscar apoio no menino. Eu não posso enfrentar isso sozinha. As palavras saíam entrecortadas, a fragilidade de sua voz revelando um profundo desespero. Não é só você, disse o homem alto, agora mais destemido, sua voz ecoando o mesmo medo que todo o grupo compartilhava. Ela está aqui por um motivo. Precisamos entendê-la, como você fez com sua própria memória. A figura no espelho começou a se solidificar, uma expressão que seria a chave para os segredos que uniam a mulher ao espectro. Seus olhos, embora vazios, refletiam desespero e anseio por respostas. Um calafrio percorreu a sala enquanto os espectadores sentiam o peso daquele olhar. O menino então se virou abruptamente. Você precisa falar com ela. Ele gritou, suas palavras cortantes como vidro. Sei que você pode fazer isso. A mulher hesitou, o frio da incerteza a envolvendo como uma névoa. Mas naquele momento, o brilho do espelho se intensificou, inundando a sala com uma luz quase sobrenatural que a fazia lembrar seu próprio passado. Linhas de sua vida se entrelaçando com aquelas que a cercavam. Quem é você? A voz tremida da mulher ressoou para o espectro, quase uma súplica. O que você quer de mim? Respostas. O eco do espectro preencheu a sala, um som suave mas envolvente, recheado com uma melodia nostálgica e trágica.
Eu quero que você se lembre. Você precisa lembrar, foi como se uma porta em sua mente abrisse, desenterrando lembranças esquecidas. O menino notou uma centelha de esperança em seu olhar, um vislumbre de retorno. Mas, em um instante sombrio, algo mudou. O espectro erguia os braços como se quisesse atravessar a barreira, um aviso se formando na atmosfera. Não é seguro. Teceu uma mulher à porta, seu rosto pálido como se estivesse presenciando um espectro também. Ela não quer ser encontrada, ela veio para levar alguém. Um alvoroço começou no fundo da sala. Murmúrios se espalhavam, e as pessoas começaram a se afastar involuntariamente do espelho. O homem alto se precipitava à frente, sua mente correndo em busca de mostrar coragem. Não pode deixar isso acontecer. Precisamos descobrir a verdade, ele disse entre dentes, enquanto olhava para o menino que lhe enviava um olhar de aviso. E então, em meio ao terror coletivo, o espelho se partiu em 1000 estilhaços, cada fragmento reluzindo com uma luz própria, refletindo não apenas o presente, mas vislumbres do passado. Os espectadores gritaram ao ver seus próprios rostos entre os pedaços. O mosaico de medos e arrependimentos que se entrelaçavam à imagem da mulher continuava mais próxima, como um eco distante que prometia revelações e uma verdade que poderia ser devastadora. Cuidado! Você não pode deixar que ela veja, o menino soprou, a voz quase perdida em meio ao caos. O que estava prestes a acontecer? Todos estavam paralisados, fixados em seus próprios reflexos enquanto o espectro fazia uma última tentativa desesperada de atravessar o vidro quebrado. Naquele momento, o destino de cada um ficou suspenso, entre o que era e o que poderia ser. A mulher finalmente se virou tomando uma decisão. O que ela iria escolher? O momento da revelação estava prestes a se concretizar, e no ar pairava uma pergunta cruel: a verdade realmente libertaria, ou aprisionaria a todos para sempre? O silêncio na sala tornou-se insuportável, como se o ar tivesse sido drenado completamente. Os fragmentos de vidro refletiam ecos de vidas passadas, levando todos a um estado de vulnerabilidade. A mulher olhou uma última vez para o espectro, que agora parecia perder a forma, como se estivesse sendo puxado por um redemoinho invisível, e o desespero tomou conta dela. Eu quero entender, ela gritou, levantando as mãos como se tentasse proteger os outros do que poderia ocorrer. Mas havia uma força maior em ação, uma vontade que desafiava a lógica e os medos. O espectro, agora com a face mais nítida, olhou diretamente para a mulher, trazendo à tona uma conexão ancestral que transcendeu o tempo. Você não pode fugir, você nunca pode. A voz reverberou como um lamento profundo, ecoando no íntimo de todos. Foi então que um grito cortou o ar, tão agudo que fez todos se virarem. Mamãe! O menino, em um súbito acesso de agitação, saltou na direção da mulher. O som de sua voz rasgou a tensão, e um olhar de terror se instalou em seu rosto ao perceber que o espectro não estava só tentando alcançar a mulher. Ela queria o menino. Não, ele não! Gritou o homem alto de braços abertos. Mas já era tarde. O espectro estendeu os braços quebrados em um gesto quase afetuoso, enquanto os pedaços de espelho refletiam o pânico em cada rosto. O menino parecia paralisado, os olhos grandes e cheios de lágrimas, pois ele sentia a conexão invisível que o ligava à figura no espelho. Quem é você? Ele sussurrou mais para si mesmo do que para o espectro. Algo dentro de seu ser começou a se agitar, lembranças distantes e emoções esquecidas, conexões que desafiavam as explicações racionais. Você precisa saber a verdade. O espectro insistia, sua voz agora uma mistura de súplica e urgência. A mulher avançou, tomada por um ímpeto de proteção, embora a luz do espelho parecesse absorver sua força. As bordas do reflexo estavam se desvanecendo não só do vidro, mas da própria realidade ao seu redor. O homem alto estava a poucos passos da mulher, enquanto as pressões do mundo exterior entravam em colapso ao seu redor. Se você não fizer isso, todos nós estaremos perdidos. Ele estava determinado, mas percebeu que sua coragem corria o risco de ser em vão. A atmosfera estava pesada, carregada de uma verdade que poderia levar à destruição de todos os que ali estavam. E enquanto o espelho se despedaçava ainda mais, um dos fragmentos, afiado como uma lâmina, cortou a mão da mulher. O sangue escorreu como um testemunho de sua dor, fazendo o espelho resplandecer com um novo brilho viçoso. Nesse momento crítico, a figura no espelho virou-se rapidamente em direção a ela. Você é a chave. O espectro gritou como uma tempestade encorpada se apoderando de seu tom. Lembre-se do que se perdeu. A verdade está em você. O menino olhou desolado, um nó na garganta, enquanto a mulher, ainda ofegante, compreendia que as memórias poderiam ser a única salvação. Eu vou lembrar, eu prometo. Disse, sua voz uma mistura de determinação e medo. Mas, naquele instante nervoso,
Outra explosão de luz emanou do espelho, lançando o grupo para trás. As paredes da sala tremiam, e cada um sentiu o impacto de um poder além da compreensão. O homem alto gritou, cuidado, enquanto tentava proteger o menino, mas a luz os envolveu, levando-os para uma dimensão desconhecida. E em meio ao caos, a mulher sussurrou para si mesma, o que realmente aconteceu? O que eu fiz? Uma nova verdade, ainda obscura, começava a se desvelar em sua mente. E enquanto tudo luzia, uma única cena apareceu cheia de rostos familiares e uma palavra que poderia mudar tudo: mamãe. O que isso significava? A revelação que se aproximava poderia finalmente quebrar o ciclo, ou a condenação poderia ser inevitável. A luz dissipou-se lentamente, revelando um ambiente novo, distorcido e surreal. Eles estavam em uma sala ampla, onde as paredes pareciam pulsar como se fossem feitas de carne, e o teto, em fúria, trepidava com sombras que dançavam descontroladas. O cheiro de mofo e algum tipo de metal mingauavado invadia as narinas, enquanto ecos de risadas distantes ressoavam, se mesclando ao sussurro do vento. A mulher piscou, tentando alinhar sua visão em meio ao pesadelo indistinto, quando seu olhar se fixou no menino. Ele estava inquieto, ainda segurando a mão da mãe, mas agora seu corpo tremia não de medo, mas por uma urgência quase mística. Mamãe? Ele murmurou novamente, como se esperasse resposta não apenas dela, mas da própria dimensão ao seu redor. Fique perto de mim. O homem alto a puxou, mas havia um brilho nos olhos da mulher que a impediu de se afastar. Uma onda de compreensão a atravessou, batendo em seu peito como uma maré revoltosa. Eu sei que isso pode parecer uma armadilha, mas sinto que aqui posso finalmente entender. Entender o quê? O homem perguntou, a desconfiança evidente em seu tom. Ele olhava em volta como se presenciasse um ataque invisível. O que está acontecendo exatamente? A mulher não respondeu, pois uma nova visão vibrou em sua mente. Rostos, muitos rostos, antigos, familiares, e muitos deles estavam cercados por uma neblina encarnada, como se guardassem segredos que a desafiavam a descobrir. Um deles a intrigou mais que todos, uma jovem de olhos radiantes e um sorriso que exalava amor, tão intenso que quase queimava. Quem é você? A mulher sussurrou, derrotando a dúvida. Ela está chegando. O menino, de olhos arregalados, olhou para a sombra que se aproximava na outra extremidade da sala. Todos se viraram para ver uma figura emergindo do fundo, com a silhueta alongada e uma aura que parecia tanto acolhedora quanto ameaçadora. Os ecos das risadas se tornaram gritos, como um coro de almas perdidas chamando por socorro. A figura se tornou mais nítida, agora revelada como uma mulher com traços familiares, um rosto que parecia ter saído de um velho retrato amarrotado. Mãe? É você? A mulher balbuciou, as palavras escapando como um sussurro nas profundezas da própria angústia. Sim. A voz da figura era melodiosa e suave. E eu trouxe você até aqui para enfrentar a verdade que foi abandonada. Antes que pudesse processar aquilo, o ambiente à sua volta começou a se fragmentar, como se as paredes, o chão e tudo à sua volta se desmantelasse. Os rostos familiares começaram a se distorcer em expressões de dor, de tristeza e uma súbita revelação de culpa. Aquilo estava desmoronando, e a verdade estava prestes a emergir das sombras. É isso que você teme? O que você fez? A mulher, agora mais jovem, avançou, o olhar dela fixado diretamente na mulher à sua frente. Foi você quem apagou as memórias, você e sua escolha. O tempo parecia parar, enquanto cada palavra drenava a coragem da mulher. O que você diz? O que mais eu não sei? Você precisa entender. O espectro se aproximou mais, mas a pressão do orgulho e da dor a envolveu. Neste momento de fragor, o homem alto entrelaçou os dedos de seu filho com força, sua presença provisória se tornando um abrigo. Não deixe que isso te consuma. Ele gritou, mas o tremor nas palavras denunciava o desespero que crescia ao vê-los sendo engolidos pela tempestade de emoções. A sala agora se retorcia e se expandia, revelando mais fragmentos de sua memória, mais rostos que pareciam implorar por respostas. Lembre-se, lembre-se agora. Ecoou a jovem e as paredes pareceram gritar em resposta. Em meio ao turbilhão, a mulher finalmente gritou, eu vou lembrar, eu quero lembrar. E ao fazer isso, algo estalou em seu interior, uma centelha acendeu e a atmosfera ao seu redor começou a se alterar radicalmente. Então, de repente, tudo escureceu. E tudo que restou foi uma única pergunta ecoando no vácuo. O que seria revelado quando a mulher finalmente confrontasse a verdade que estava tão obstinadamente esquecida? A escuridão era densa, quase palpável, e envolvia a mulher como um manto sufocante. Dentro dela, o espírito da urgência se agigantava, rodando feito um furacão, um misto de pânico e expectativa.
Breves flashes de memórias esquecidas começavam após a escuridão. Então, um brilho suave surgiu, como uma pequena luz no fim de um túnel. A sala foi gradualmente iluminada, revelando uma nova cena. O cenário agora era a casa de sua infância, com as paredes decoradas com fotografias que mostravam sorrisos e memórias de um passado feliz, mas algo estava deslocado. Os rostos ainda estavam ali, mas a expressão deles estava manchada por uma tristeza imensa. Mamãe, você está aqui? O menino perguntou novamente, sua voz ecoando pelo ar como uma sinfonia inquieta. A mulher girou, buscando a origem daquela voz inocente, mas a resposta não vinha da figura familiar. Era outra sombra, um espectro mais escuro, uma presença que a perseguia e se escondia nas sombras, como se estivesse ciente do que ela precisava entender. O que você quer de mim? A mulher perguntou à sombra invisível. O medo cortava a sua voz, mas havia uma força crescendo dentro dela. Aquilo não podia continuar. Ela sabia que as respostas se escondiam em algum lugar, esperando para serem reveladas. Você precisa lembrar do que aconteceu naquela noite. A voz dela agora soou mais profunda, mais insistente. Mais memórias afloraram, fragmentadas e confusas, como estilhaços de um vidro quebrado. Uma noite chuvosa, um acidente trágico, gritos e lágrimas. Não, não pode ser. Ela sussurrou, enquanto as vidas que uma vez conhecera se desvaneciam em uma torrente de dor. A jovem, que antes lhe sorria, agora exibia um rosto desesperado, os olhos arregalados como se quisessem atravessar o tempo e alcançar seu verdadeiro eu. Você abandonou. Você feriu, você esqueceu. A figura gritou, e a sala começou a estourar como bolhas de sabão, revelando cenas do passado como uma dança aterradora. Lágrimas deslizavam pelo rosto da mulher enquanto uma memória clara surgia: uma briga, empurrões e um grito. Parem! Não faça isso! O som reverberava tão real que seu coração pulou dentro do peito. O rosto de sua mãe distorcido de dor a encarava, e o garoto, o menino ali mesmo, era a testemunha silenciosa de uma tragédia que ela havia tentado apagar. A fraqueza começou a se infiltrar em seu espírito. A mulher sentiu a onda de culpa crescendo ao ponto de quase a afogar. O que você tem a ver com isso? Ela olhou para o menino, que havia se afastado do pai. Agora só. O que eu fiz? Você decidiu esquecer, mas o tempo não cura tudo. Os ecos se tornaram frenéticos como relâmpagos em um céu noturno, e a sala começou a convulsionar, as paredes chorando uma mistura de histórias que não deveriam ser esquecidas. Com o último grito, a mulher se lançou em direção às sombras que a cercavam. Eu não posso deixar isso me vencer. A determinação espreitava dentro dela, aquecendo o peito frio como fogo. E enquanto a tempestade de sentimentos a arrastava, uma luz brilhou intensamente no centro da sala, muito além da dor. Algo novo estava prestes a surgir. Mas antes que pudesse descobrir, um ruído ensurdecedor cortou o ar, fazendo tudo parar. A escuridão novamente tomou conta, enquanto uma nova pergunta se formava em sua mente. O que a verdade exigiria dela? O que ela estava disposta a sacrificar? O silêncio foi cortado por uma explosão de luz. A sala tremeu como se um terremoto houvesse drenado cada sombra do lugar. O menino ainda estava ali, firme, segurando a mão da mulher, seus olhos pequenos refletindo não apenas medo, mas uma determinação desconhecida. É você quem precisa ser forte agora, ele disse, sua voz tão suave e serena que parecia acalentar a tempestade que ameaçava todos. O tempo pareceu parar enquanto os olhares dos demais se voltavam novamente para o espelho, que agora emanava uma aura de luz dourada. As memórias começavam a surgir, não como lembranças distorcidas, mas como cenas dançantes de vida, amor e dor. A mulher sentiu seu peito apertar enquanto imagens de um passado que ela preferia esquecer se formavam ali, à vista de todos. Ela se viu criança, rindo em meio a risos familiares, uma mãe amorosa a abraçando. Mas tudo mudou quando a cena escureceu, trazendo de volta a noite fatídica. Gritos, empurrões e a dor que ela havia tentado enterrar por tanto tempo. As paredes da sala pareciam gritar os ecos do que uma vez fora, e agora, a verdade começava a tomar forma. Lembre-se! O menino exclamou urgentemente. Você precisa lembrar para libertar a si mesma e a ela. A mulher, tomada pelo fragor das emoções, se virou para o menino. Mas e se eu não conseguir lidar com isso? E se a dor me destruir? O pavor dançava em seu olhar enquanto uma lágrima escorria pelo seu rosto. Você não está sozinha. Estamos todos aqui, lutando juntos. Ele sorriu pequeno, mas cheio de uma bravura que parecia maior do que muitos ali. Foi o suficiente para que ela olhasse para o espelho mais uma vez. O espectro estava lá, seus olhos tristes refletindo a dor e a esperança que coexistiam. Você precisa enfrentar o que fez. O que aconteceu naquela noite?
A voz finalmente ecoou com clareza. Ela respirou fundo, sentindo o nó na garganta se apertar enquanto os sons e as imagens dominavam sua mente. Era a hora. Era a hora de encarar não apenas o passado, mas também o que isso significava para seu futuro. Eu vou lembrar. Eu não posso ficar presa a isso. A resolução tomou conta dela como uma onda. Os fragmentos do passado se uniram, revelando a verdade total. A briga. Aquela noite. A raiva gritando como se a própria casa estivesse se contorcendo, implorando por paz. Cada palavra lembrada encontrou seu eco, cada lágrima finalmente teve seu valor. O espectro no espelho gemeu de dor, mas seus olhos refletiam um desejo de liberdade. Com um último grito, a mulher avançou para o espelho, a luz a envolvendo enquanto ela finalmente se permitia sentir tudo. Eu sinto muito. Sinto muito por ter esquecido, por ter ferido. Eu não sou perfeita, mas vou fazer isso por você, mãe. Vou me lembrar de quem você realmente é. E então, como se um feitiço fosse quebrado, a luz explodiu. O espelho se fragmentou em 1000 pedaços e as sombras se dissiparam. A sala encheu-se de um brilho quente e acolhedor, como se o próprio mundo estivesse exultando com a liberação daquele fardo. Finalmente todos ali se sentiram aliviados, como se um peso tivesse sido retirado das suas almas. A mulher olhou para o menino, seus olhos agora iluminados. Está tudo bem agora. O menino sorriu. Um sorriso puro e cheio de amor. Você fez. A sala, agora calma, refletia sorrisos e lágrimas, mas lágrimas de alívio e alegria. O espectro já não estava mais ali. A tristeza abandonou a casa e com ela, as mentiras que haviam paralisado vidas. Aquela festa que começou em meio ao caos, se transformará em um renascimento. E assim, reunidos e revigorados, cada um começou a compartilhar suas próprias verdades, seus medos enfrentados. O amor, o perdão e a cura foram os novos protagonistas da história. E enquanto todos se desencontravam, a mulher olhou uma última vez para o menino. Obrigada. Sem você, eu não teria encontrado a coragem. Ele piscou para ela e sussurrou, eu sempre estarei aqui. E você nunca está sozinha. O mundo girou e os ecos das risadas voltaram a encher a casa. O medo foi finalmente expulso e a verdade agora iluminava o caminho para um novo começo, onde a dor foi transformada em poder, e o lamento em celebração. Chegou a hora de finalizarmos essa relação incrível. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma das novidades que vem por aí. Não espere nem mais um segundo e aperte no botão de curtir, isso nos ajuda muito. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos ouvir você. E não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Sua participação é a chave para continuarmos juntos nessa jornada.